Oi, pessoal, Saúde no Eixo. Está aqui hoje eu, Adriana Ribas, gastroenterologista, e Júlia Cabral, também gastroenterologista. A gente veio para o evento em São Paulo, um evento voltado para a doença inflamatória intestinal, onde a gente teve um convidado, que é o Dr. Mark Silverberg. Ele atua na Universidade de Toronto, e veio fazer um bate-papo com a gente, discutir as A novidades. experiência dele, né, que é bem ampla, ele tem lá bastante conhecimento em dor inflamatória, tem bastante assim, disponibilidade, né, das medicações mais fácil do que a gente aqui no Brasil. Então, Exatamente. Lá, para vocês terem ideia, a incidência é 1 em cada 100 pacientes. Então, eles veem muito mais pacientes do que a gente aqui. Então, lá no Canadá, eles têm uma prevalência de um paciente com doença inflamatória para cada 100 habitantes. Então, a prevalência é muito alta. Então, o manejo dele com a doença inflamatória, em relação a posicionamento de medicações, é muito maior do que o nosso aqui, onde a gente está vendo um aumento na incidência, mas nossa prevalência ainda gira em torno de 1 para 10 mil habitantes, né? E aí, Gidu, o que é que você traria dos highlights aí desse evento de hoje? um evento bem legal, assim, mais baseado em discussões mesmo, né, de troca de experiência. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi dados que ele mostrou sobre a cicatrização transmural na doença de Crohn, cicatrização de mucosa na retocolite ulcerativa. Ainda não são alvos que a gente ainda não troca a medicação buscando esse alvo, mas cada vez mais a gente vê nos estudos, né, Dri, que aqueles pacientes que, além de cicatrizar na endoscopia, cicatriza também na mucosa, tem menor chance de ter reativação dessa dor. Então, os dados que ele trouxe sobre isso foi interessante. O transmural, o que é que seria transmural para o pessoal entender? O transmural seria cicatrizar todas as camadinhas do intestino. A gente sabe que o intestino inflama na doença inflamatória intestinal, mas na retocolite, o que a gente sabe, né, de sempre é que a retocolite pega apenas ali a mucosa, né? É uma inflamação da mucosa. Já na doença de Crohn, a gente tem aquela inflamação que pode pegar todas as paredes daquele intestino, levando à formação de fístulas, de estenose. Então, a inflamação transmural na doença de Crohn seria cicatrizar e fazer todas aquelas camadinhas do intestino voltarem ao normal. E a cicatrização mucosa na retocolite seria cicatrizar aquela parte mucosa vista na endoscopia, e quando a gente biopsia, também na biópsia a gente não vê um aumento de células inflamatórias. Mas o que ele mostrou e o que a gente vê também quando eu faço ultrassom é que não é só a doença de Crohn que acomete, né, as Quatro as paredes, quatro né? paredes. Mesmo que na retocolite a inflamação seja mais em mucosa, existe uma inflamação que pode levar a alterações transmurais. Por exemplo, o intestino ele pode ficar mais tubulizado, ele inflama tanto que ele perde as alterações normais. Isso a gente pode ter complicações quanto a isso. Como na formação das fezes, né? Então, tem E pacientes que têm tanto tempo de doença, é uma doença que foi não cicatrizada, que eles não conseguem simplesmente formar. Então, eles vão ter muita incontinência, mais do que 10 evacuações ao dia, né? E é isso, é super interessante essa mudança aí, porque a retocolite a gente sempre pensava que não era transmural, agora a gente começa a discutir isso, e aquele paciente, a depender da severidade de abertura clínica, né? Então, tem pacientes que abrem um quadro muito grave, com muito sangramento, muita dor de tensão abdominal, eles podem evoluir com estenose e refratariedade clínica, sim. né? Já teve alguns casos assim, né, Ju? O uso do ultrassom foi uma coisa que ele falou também, que o uso do ultrassom ele pode avaliar mais precocemente do que a endoscopia, essa inflamação nas camadas do intestino. Então, de fato, o paciente que ele cicatriza por completo, tanto na biópsia quanto vista por ultrassom, por intrarressonância, as camadinhas do intestino voltando ao normal, ele tem menos chances de ter exacerbações, né? Então, Internações e cirurgia. Ele bateu muito na tecla da colectomia e o quanto que lá no serviço dele eles diminuíram, né, a taxa de colectomia no ano. Então, no ano de 2024, ele falou que só foram 20 pacientes para colectomia total por conta do avançar das terapias, né? Então, terapias biológicas, as pequenas moléculas, a gente está conseguindo tirar os pacientes da colite aguda grave, mais rápido, né? Mais eficaz. falando de colite aguda grave, eles têm muita experiência com os inibidores da JAK.
né? Ele falou que para ele, de primeira linha, colite aguda grave já é o inibidor da JAK, não mais anti-TNF, e ele até deu a opinião dele, que acha que o inibidor da JAK vai ser o corticoide do futuro, né? Perfeito. Por ter menos efeito colateral, né? E conseguir tirar aquele paciente da crise. Então, ele falou assim, que acha que no futuro a gente vai fazer cursos de inibidor da JAK. Até você garantir um nível térico mais sustentado de uma terapia biológica, né? Então, a combo do futuro, ao invés de ser com a azathioprina, vai ser com o inibidor da JAK. E hoje, no Brasil, a gente tem o upadacitinib e o tofacitinib, né? Dependendo do cenário, se SUS ou privado, a gente usa mais um ou outro, mas que são excelentes medicações. Embora a vivência dele seja maior para a UPA, né? Ele coloca que é melhor do que o tofa, mas ainda na literatura a gente carece de estudos head-to-head, ou seja, cabeça a cabeça, estudando as duas drogas, para ver nos desfechos clínicos e endoscópicos qual que performa melhor, né? E isso ele coloca legal, porque ele fala muito da questão do acesso. Porque daqui que a gente consiga, no paciente com colite aguda grave, que não respondeu a corticoide, o infliximab, é muito mais danoso não, é muito mais suado, né? Pra gente conseguir esse biológico. Muitas vezes, no hospital particular, a gente não consegue. Sim, sim. Às vezes é mais fácil no SUS do que no particular. Exato. Conseguir um anticorpo monoclonal. Mas a pequena molécula está ali disponível, né? E tem outra coisa, às vezes a gente não consegue, a gente sabe que na colite aguda grave o paciente precisa de mais medicação, e a gente não consegue já começar com 10 miligramas por quilo, né? A gente precisa começar com 5. Perfeito. E ele falou que lá no Canadá ele pode prescrever o que ele quiser na dose, né? Assim, então ele consegue na colite aguda grave fazer 10 miligramas por quilo a cada 3 dias. Isso a gente nunca vai conseguir no hospital privado aqui, a sistema precisa. Então a gente inclusive, o estudo que liberou essa dose lá foi o estudo canadense, né? De 10 miligramas por quilo na colite aguda grave. E é essa remissão rápida da fase aguda, da indução da medicação que ele defende e que faz todo sentido, né? Restaurar a função de barreira intestinal. Então, se esse paciente está com a permeabilidade intestinal tão aumentada assim, ele vai ter um influxo de bactérias que estão aqui na luz do intestino e de toxinas e de citocinas inflamatórias para a corrente sanguínea, e isso vai deteriorar a questão de saúde mental do paciente, entre outros sintomas. Então, restaurar essa barreira o quanto antes faz todo sentido para a gente, para que esse paciente ganhe uma remissão sustentada por mais tempo. É uma analogia mesmo como você apagar um incêndio, né? Você tem um incêndio ali acontecendo no intestino, você quer apagar aquele fogo e você vai pegar uma mangueira que a água sai com taquinha, né? Ou você vai jogar um jato forte para apagar aquele incêndio, né? Então, e voltar a uma homeostase, a um equilíbrio, né? Ju, vamos lá, começando pela doença de Crohn, o que é que eles usam mais lá no Canadá? Na doença de Crohn moderada grave, a primeira escolha para eles são os anti-L23, né? Rituximab, guselkumab, mirikizumab. Lembrando aqui, qual é o racional da interleucina, da gente bloquear essa interleucina 23? Assim, lembrando que quando a gente fez residência, que a gente foi falar de residência aqui em São Paulo, na USP, a gente não falava muito dessa via interleucina, da TH17. Era uma via que estava surgindo naquela época, que estava se falando naquela época. Então, uma via mais regulatória, né? Na verdade, não era só TH1, TH2, era uma resposta TH17, e essa resposta induz a formação da interleucina 23 ali no local da inflamação, onde está acontecendo a inflamação. Então, bloquear essa citocina traz uma resposta mais efetiva, com melhor remissão clínica sustentada, remissão endoscópica, como foi o estudo de comparação, tanto com a guselkumab e o sequinumab, que bloqueia duas citocinas, a 12 e a 23, quanto no estudo do risankizumab, que também comparou, fez um head-to-head e a resposta foi melhor. Então, para Crohn, isso já está muito bem documentado que o interleucina 23 ele é superior a 12, 23. Depois, na segunda opção, se o paciente falha, na verdade não, ele coloca... Ele coloca de primeira linha os anti-L23 ou VEDO, embora ele tenha usado menos VEDO e mais anti-L12-23. VEDO maior ou igual assim, ustekinumab, né? Ele diz que está usando cada vez menos ustekinumab e... Depois da 23 no Crohn. Aí, de segunda linha, se o paciente falhou, aí entraria os anti-TNFs, né? Infliximab, né, com superioridade à ADA,
principalmente no paciente que tem uma doença de Crohn perianal com bastante fístula. A gente ainda não teve nenhum estudo que conseguiu demonstrar superioridade a essa droga, embora ele tenha tido experiências bacanas nos falhados anti-TNF com o upadacitinib, que é uma pequena molécula. E também nos pacientes que têm manifestação extraintestinal, né? Principalmente acometimento axial também, ele dá preferência para o infliximab, não é isso? Perfeito, perfeito. Lembrar só que lá no Canadá eles usam o golimumab para doença de Crohn também, né, Adri? Então o golimumab entra aí nos anti-TNFs, que pra gente aqui a gente só usa para retocolite ulcerativa. Lá eles usam para doença de Crohn. Uma dose maior, inclusive, ele pode usar até 200 miligramas a cada 2 semanas e com excelentes respostas e um perfil de segurança bacana também, porque é um anti-TNF que induz menos imunogenicidade, ou seja, a formação de anticorpo antidroga que neutralizaria o efeito daquela medicação é menor no golimumab. Então, inclusive lá, nos pacientes mais graves, ele trouxe algumas experiências de comboterapia. Como é que seria essa comboterapia, Ju? Seria você usar 2 medicamentos avançados, 2 imunobiológicos, que tenham mecanismos de ação diferentes para você inibir as duas vias. Porque o que acontece? Às vezes você está inibindo a via ali do anti-TNF, o sistema imunológico ele não é besta, né? Ele não é bobinho. Ele foge ali a via e vai tentar, por uma outra via inflamatória, continuar ali a atividade da doença. Então, você bloquearia duas vias. Então, assim, eu vou bloquear a entrada dos linfócitos naquele tecido com o vedolizumab e vou bloquear também a formação de citocinas, como um anti-TNF, como um inibidor da JAK também, né? Então, seria esse o racional de você, como voltar lá no incêndio, né? Você ter 2 carros de bombeiro ali no mesmo local, com aquele sistema imunológico, ele retome a função dele, que é uma função de soldadinho, né? De estabelecer a tolerogênese de forma perfeita, ou seja, reconhecer quais são os reais invasores, né? Que são as bactérias mais patogênicas, que são as células né, com mutações que vão levar a algum câncer. Porque se a gente está tentando apagar um incêndio o tempo todo e não consegue, a gente não consegue vai nos defender dos verdadeiros invasores. É mais ou menos esse o racional. Como terceira linha, ficaria a cirurgia. Né? Cirurgia na doença de Crohn. Paciente que falhou ali aquela primeira linha, que ele coloca anti-L23, ou vedolizumab, ou sequinumab. Falhou a segunda linha, que ele coloca os anti-TNF, ou os inibidores da JAK, como o upadacitinib, né, que o TOFA é para retocolite. A terceira linha seria a cirurgia. Né? Ou lembrando que a cirurgia aí, nesse caso, para um paciente que tem uma doença de Crohn de cólon grave, que não respondeu a nada, aí sim. Mas se é uma doença de Crohn ileal, mais moderada do que grave, como a gente já falou, e com o segmento curtinho, eles podem, como a gente também aqui indica, só a ressecção daquele segmento e o paciente segue sem terapia avançada, né? Sim. Agora, para retocolite, e aí? Pronto, para retocolite, a primeira escolha dele, primeira linha, vedolizumab, tá? Então, vedolizumab, ele indica mais do que os anti-IL-23, né, que seria também na primeira linha, maior do que o sequinumab. Então, primeira linha, ele coloca vedolizumab, anti-IL-23, que seria risankizumab, guselkumab, mirikizumab, e o sequinumab. Só que vedo, depois anti-IL-23, depois anti-IL-12-23. Como segunda linha, ele coloca os anti-TNF, né? E o inibidor da JAK, que aí pode ser o UPA ou o TOFA. A experiência dele com o UPA é melhor. Embora na colite moderada grave ele já está apagando incêndio com o UPA, como a gente já falou. E na terceira linha, colectomia. Então, eu acho que é isso, pessoal. Essa foi uma revisãozinha que a gente está trazendo aqui com um grande expert, né, lá do Canadá. E aqui a gente precisa também aprender muito, porque a gente tem 2 cenários totalmente diferentes. Cenário SUS, cenário privado. Mas aí é um tema para a próxima, né, Ju? Sim, com certeza. Até mais. Tchau, tchau.